Olá, boa tarde, bom ano a todos os que já estão a entrar, um grande ano para todos. Então hoje temos aqui o 25º episódio de Emoções em Podcast e o nosso tema de hoje é do sonho à realidade, os caminhos da realização para 2024. Vou ter comigo a inspiradora Fabiana Claudino, vou já chamá-la sem demoras para ela se juntar a mim. Vamos ver se entramos aqui nesta live em grande. Recordem então que as Emoções em Podcast têm o objetivo de aumentar, trabalharmos aqui vários temas para aumentar os níveis de saúde mental e de bem-estar do público em geral e, entretanto, vou tendo sempre vários convidados para nos falar sobre temas diferentes. Hoje vamos estar aqui com a Fabiana Claudino e vamos falar de objetivos 2024, formas de lá chegar, dos altos e baixos da nossa vida, dos nossos objetivos, das nossas escolhas. Já enviaste, eu também já te enviei. Vou voltar a enviar. Fabiana, deixa eu ver se eu consigo. Já me estás a seguir, Fabiana? Confirma só, por favor, estes problemas técnicos. Confirma só se já me estás a seguir para entretanto também conseguires aceitar o meu convite. Eu também já aceitei o teu, o que interessa é a live acontecer entre as duas, não é? Eu já te enviei a ti, tu já me enviaste a mim, isto normalmente demora sempre uns minutinhos, mas não tarda, vamos ver, já estás a entrar. Olá! Olá, minha querida! Boa tarde, Brasil! Boa noite em Portugal! Muito bom ano para ti, é a primeira coisa que eu quero desejar, um ano cheio de coisas boas, com muita leveza, que eu sei que tu gostas de levar assim a vida leve, não é? Obrigada por teres aceito o convite para estares aqui nas Emoções em Podcast comigo. Estás-me a ouvir bem, Fabiana? Oi, estou te ouvindo muito bem. Pronto, é só para verificar. Então, para quem não conhece, eu vou apresentar a minha convidada de hoje, no primeiro dia de ano de 2024, a Fabiana Claudino. Gosta de ser tratada por Fabi, certo? Fabi. É isso mesmo. Ela nasceu e foi criada na Ilha da Magia, em Florianópolis. A Fabiana é uma mulher multifacetada, está assim em vários setores. Ela é mãe, ela é amiga, ela é filha, mulher, profissional. Voltei de novo, acho que tive aqui um problema técnico. Não sei se conseguiram ouvir a apresentação da Fabiana, porque eu não sei, isto foi abaixo quando eu estava a terminar a apresentação da Fabiana. Vamos ver então. Olá, Fabiana, Oi, de novo. minha querida! Paralisou, travou a imagem, parou numa parte que você estava falando, que eu fazia várias atividades. Mas eu acho que a apresentação a gente vai fazendo aos poucos, né? É isso mesmo. O que importa mesmo, olha, vai citando e, né, na própria fala já vai dizendo, as pessoas já vão nos conhecendo, né? É isso. Ao longo da conversa também vão conhecer um bocadinho o que é que a Fabiana faz e porque é que aqui está hoje. E hoje a Fabiana está aqui para falar do sonho à realidade, não é? Os caminhos que nós temos que fazer para uma boa realização de 2024. E a minha pergunta principal, e logo a primeira principal, eu tenho várias importantes, mas a minha primeira pergunta passa mesmo por aí. Quais é que são os primeiros passos que a Fabiana recomenda que sejam feitos para conseguirmos alcançar os nossos sonhos? Então, minha querida, a gente fala muito em sonho, né? Quando é a chegada do final do ano, encerramento de um ciclo, início de um novo ano. E isso é um ritual, sim, e o nosso cérebro, isso é comprovado pela neurociência, né? O nosso cérebro, sim, ele gosta de começo e de fim, ele gosta de ciclos, né? E entende e compreende aquilo que começa, aquilo que termina. E sempre que algo termina e um novo começa, nós também nos sentimos desafiados. Então, sim, final de ano é um momento propício para a gente avaliar o ano que passou, ver quais foram os nossos acertos, quais foram os nossos grandes desafios, quais foram as nossas maiores dificuldades,
no que a gente acertou, no que a gente errou, o que a gente viveu, o que a gente deixou de viver, né? O que foi bom, o que não foi bom, o que me fez feliz, o que não me fez feliz. Fazer esse balanço geral. Fazer o balanço. Para irmos nos apropriarmos de tudo isso para seguirmos para o próximo ano, né? Tu me perguntaste os primeiros passos. Para concretizar os sonhos. Meus queridos, não existe uma receita pronta, né? Claro. Existem algumas orientações que nós, como profissionais, né, com experiências profissionais e também como seres humanos, com experiências humanas da vida que temos, sabemos como que é possível, porque para nós foi possível. Então, talvez para você também sirva, né? Claro. Mas, para mim, sabe, Ana, o primeiro passo é você se permitir sonhar. Boa. Né? E por que eu falo isso? Porque eu fui uma pessoa que durante muitos anos não tinha sonhos. Sim. Eu não tinha sonhos. Eu não conseguia pensar no futuro ou em nada que fosse grandioso ou em nada que fosse além daquilo que eu já tinha, daquilo que eu já era, daquilo que eu já vivia. Então, existia uma apatia, um conformismo na vida. E hoje eu entendo e compreendo que era por medo. Então, muitas vezes, a gente não ousa sonhar, porque se eu disser que tenho um sonho, é como se eu precisasse agir, né? É como se fosse exigido de mim uma atitude. Certo. Então, às vezes, a gente diz que não quer, que não tem, que não precisa, que tá bom assim, porque a gente não quer sair da zona de conforto. Claro. Do mais do mesmo. Certo. Né? E por medo de não conseguir, então é melhor eu já nem dizer que quero, para não passar vergonha. Né? Então, o primeiro passo, né, que eu sugiro, que eu digo e que eu afirmo, através do que eu já vivi, através das experiências profissionais, dos clientes que eu atendo, das mentorias que eu faço, das palestras que eu dou, enfim, de toda essa experiência da vida, é que a gente se permita sonhar, que a gente se perceba merecedora. Porque nós temos muitas crenças que nos limitam e que nos fazem achar que isso é demais para mim, que isso está muito distante, que isso é só para as pessoas que são sortudas, que são as escolhidas, que são as premiadas, que são as merecedoras e que eu não mereço, ou que eu não consigo, ou que eu não posso, ou que para mim não dá. Isso é para todo mundo, menos para mim. Certo. Então, se perceber, né, não só o pensar, mas o pensar, o sentir e o agir, certo, como alguém que é merecedor, né? Como alguém que sim, que pode, que merece, que é capaz. O merecedor tem muito mais a ver com o sentir do que propriamente com o pensar, não é? Eu sentir que mereço, tem que haver coerência em tudo, não é? Mas o ser merecedor, a pessoa já está a sentir que merece, sente que merece. E quando nós sentimos que merecemos, já conseguimos sonhar um bocadinho mais longe, não é? Exatamente. Muito bom. Exatamente. E aí, né, muitas vezes, daí eu me percebo, eu me sinto, eu me conheço e eu quero algumas coisas para minha vida. E quando eu falo em sonhos grandiosos, não tem nada a ver com grandes feitos, mas que são muito importantes e têm um grande significado na sua vida. Às vezes, o teu grande sonho é ter um companheiro, uma companheira, sim, é ter um grande amigo, uma grande amiga, é poder ter uma casinha para morar com um pouquinho mais de conforto. Às vezes, sim, é poder vencer um medo que você tem, né? Às vezes é mudar uma coisa que você não gosta em você. Pode ser na sua aparência física, pode ser no seu emocional, pode ser no seu comportamento. Nossa, eu sou muito impulsiva, eu sou muito rancorosa e eu não gostaria mais de ser assim. Então, qual é o teu sonho? Se permita olhar. Isso. E tu agora falaste uma coisa dos sonhos que têm a ver com nós termos coisas e tem a ver com o sermos melhores em alguma coisa. Quando tu estavas a dizer o desbloquear o medo, não é? Uma conquista pode ser um sonho, não é? Tenho medo de alguma coisa e vou-me arriscar a fazer essa alguma coisa. Ser mais corajosa, ser mais empenhada. Não é só ter um companheiro ou ter uma casinha mais confortável. Ou seja, sonhos que podem ter também a ver não só com termos coisas, grandes ou pequenas, mas também a ver com o nosso
a nossa essência, o nosso ser, que nós estamos constantemente a evoluir e a crescer, não é? Exatamente. E Muito Ana, bom. o ter e o ser, eles estão extremamente ligados. Sim. Porque eu só tenho depois que eu sou. Então eu Anotaram? quero... Anotaram? Olha só, meu amor. Eu quero ter um grande companheiro, mas eu sou a minha grande companheira. Uma boa companheira. Eu não é? sou uma boa companheira para as pessoas. Eu quero ter uma grande amiga, mas eu sou minha amiga. Isso. Quero ter uma linda olha casa. esta tão boa. Olha esta tão boa. Pergunta para deixarmos aqui ao público que nos está a ouvir. Tu és tua amiga? Isso. Ou és mais amiga dos outros do que tua amiga? Exatamente. Não é? Minha querida, vou te contar uma história, porque eu também sou escritora e adoro contar histórias. Entendo. Né? E principalmente as histórias da minha vida. Eu acho que essas são as mais gostosas de a gente ouvir, né? São as nossas histórias. Eu, durante muitos anos da minha vida, eu sempre sonhei, desde que eu me lembro, desde menina, eu sempre quis ter um grande amor. Acho que influenciada pelo romantismo, pelos filmes da Disney, né? Aquela coisa da princesa, do príncipe encantado, que alguém vai vir te salvar. E aí, então, eu era cheia dessas ilusões e eu queria ter um grande amor. Perfeito. Eu vou viver um grande amor, não importa a idade que eu tenha. Minha querida, alguns anos atrás, eu me dei conta de que o meu grande amor sou eu. E que hoje eu vivo uma linda história de amor comigo. Isso não tem nada a ver com egoísmo. Isso não tem nada a ver com egocentrismo, com narcisismo. Não, isso tem a ver com amor próprio. Amor Porque próprio. se eu não sou o meu grande amor, como que eu vou transbordar isso? Nada que o outro me dê vai ser suficiente, porque aqui dentro vai ter um vazio. Né? Então, os nossos sonhos, eles estão muito ligados, e conseguir concretizar esses sonhos, esse ter está muito ligado ao ser. Primeiro eu preciso ser para depois ter. Certo. E essa frase, para mim, eu que criei. Eu gravei um vídeo, está no meu feed. Eu estava viajando e isso me veio muito forte, né? Tudo aquilo que eu quero ter, muitas vezes eu me pergunto, entra ano e sai ano, e por que eu não tenho aquilo? Por que eu não conquisto? Por que todo ano eu faço as mesmas promessas e não consigo cumprir? Por que eu não consigo conquistar? Parece que todo mundo consegue e eu não consigo. Os objetivos passam de um ano para o outro e são os mesmos porque não foram concretizados, não é? Exatamente. Por quê, né? Mas a pergunta é, eu estou sendo aquilo que eu quero? Eu quero uma vida mais feliz. Eu estou sendo mais feliz? Eu quero uma vida mais próspera. Eu estou sendo próspera? Eu quero uma vida mais abundante. Eu estou sendo abundante? Eu quero viver uma vida em paz. Eu estou sendo essa paz? Aqui dentro, no meu mundo interno. Sim. Então, sempre é sobre o ser. Pelo mundo interno, não é? Sempre é sobre o ser. Primeiro ser para depois ter. Isso já é milenar, né? Esse conhecimento. Então, a pergunta é, né? Você tem se permitido sonhar? E quando a gente se pergunta, eu perguntar para vocês agora, né? Que vocês fechem os olhos de vocês e pensam e sintam. Qual é o meu sonho? Qual é o meu maior sonho para 2024? O que eu quero ser, o que eu quero ter, o que eu quero conquistar em 2024? O que vem na sua mente quando você se pergunta sobre o seu sonho? E muitas vezes vão vir pensamentos que vão nos limitar, dizendo, isso está muito distante, isso é demais para mim. É demais. Como assim? Tu tá doida? Tu quer fazer uma viagem internacional? Tu quer isso, tu quer aquilo? Mas tu já tá anos querendo. Enfim, você já vem uma vozinha interna, que é a nossa mente, né? E que vai trazer o quê? As nossas crenças. E na maioria das vezes, as primeiras que vêm são o quê? As nossas crenças negativas. Que não nos ajudam, que nos limitam. Não é? Eu costumo dizer muitas vezes, a pessoa com quem nós falamos mais, ao longo da nossa vida toda, somos nós próprios. Daí temos que ter muita vigilância em termos dos pensamentos que nós temos. Se normalmente são pensamentos que nos ajudam, que nos encorajam, ou se são pensamentos que é para deitar abaixo, são pensamentos derrotistas. Os pensamentos aparecem na nossa mente e nós não temos controle sobre eles, mas a partir do momento em que eles aparecem, nós temos a capacidade de pensar sobre eles.
E quando nós temos a capacidade de pensar sobre eles, ok, está-me a vir um pensamento negativo, mas eu vou mudar aqui este pensamento para um pensamento mais positivo. E isto vai ter interferência em mim, nos meus sentimentos, nas minhas ações. E muitas das vezes são as ações, é o movimento, é quando nós entramos em movimento, que faz com que a gente ganhe energia, não é? Mesmo entrar, mesmo sem ter tudo, não é? Sem ter as condições perfeitas, e entramos em movimento, entramos em ação, vem energia e as coisas começam a acontecer. O problema é quando a pessoa não entra em ação e fica quietinho no mesmo lugar. Então, quando fica quieto no mesmo lugar, não vai ganhar energia, não é? Vai ficar igual, vai perder energia. Exatamente. Sim. E eu sempre digo, Ana, que tu falaste, né? Os pensamentos, eles vêm, sempre vão vir. Mas o que eu faço com aquilo que eu estou pensando? Pensar sobre o que eu estou pensando me traz gerência. Me coloca no controle da minha própria vida. Porque quando eu não consigo pensar sobre o que eu estou pensando, eu estou deixando o carro correr solto. Eu não estou tendo a guiança da minha vida. E isso é consciência. Pensar sobre o que eu estou pensando, pensar sobre o que eu estou sentindo, pensar sobre como eu estou agindo, isso é consciência. Tal e qual. Né? E a consciência... Quando nós estamos a falar, Fabiana, nós estamos a falar de pensamentos, mas também podemos falar de emoções, que elas venham, e está tudo bem que elas venham, mas depois, pronto, é geri-las, inteligência emocional, aprender a gerir as nossas emoções para seguir para a frente, porque elas vêm, aquelas que nós gostamos e aquelas que não nos fazem sentir tão bem, mas elas fazem parte da vida. Exatamente. É mesmo assim. Inclusive, né, Ana, quando eu sempre digo assim, ó, a mente mente. Sim. Né? E essa frase, ela me traz muito para a consciência e para o controle, né? Para a gerência do que eu estou pensando e do que eu estou sentindo. Certo. Então, os meus pensamentos, eles vêm. E a neurociência já nos mostra que nós temos um viés negativo, que isso já está no nosso cérebro. A forma como nós funcionamos, ela é negativa. Primeiro, por proteção. Por nós proteção. Vamos olhar tudo que não vai dar certo. Né? Então, quando eu penso no meu sonho, eu vou pensar em todas as possibilidades negativas. Tudo que não vai dar certo. Ok. Só que quando eu tenho conhecimento e autoconhecimento, eu sei e eu não paro nessa varredura negativa. Eu vou além do negativo. Então, eu vou pensar sobre o que eu estou pensando. Ok, isso pode não acontecer. Certo, talvez eu não tenha todo esse dinheiro. Não, talvez eu não dê conta. Tá, mas e agora? E se eu der? E o que eu posso fazer para conseguir? E aí eu começo a me desafiar e a trazer questionamentos em que coloco em xeque o meu pensamento negativo. E o cérebro, ele entende, compreende e não resiste à lógica. Então, muitas vezes, os nossos pensamentos negativos, eles são completamente sem lógica. Sim. As nossas crenças limitantes, elas são completamente sem lógicas. São coisas que nós aprendemos lá quando criança, ouvimos, entendemos daquele jeito e trazemos para a vida sem questionar. Então, para que a gente possa concretizar nossos sonhos, a gente precisa questionar as nossas crenças. Discutir. Eu costumo dizer discutir os nossos padrões, porque senão a gente vai repetir ano após ano a mesma coisa. Eu costumo dizer que é discutir com aqueles pensamentos negativos e arranjar aquele tipo de argumentos, não é? Mesmo para contestar, é discutir porque é que tu estás a pensar negativo. E a pessoa tem normalmente a tendência, como disseste muito bem, de fazer todo o cenário negativo de tudo aquilo que pode acontecer de errado. E algumas coisas nem têm lógica. A proposta que ambas fazemos a todos os que nos estão a ouvir é que façam o cenário positivo. Ou seja, e se eu arriscar? E se correr bem? E imaginar-me a que corra bem? Onde é que eu posso chegar? Ok, vão haver obstáculos, mas também posso pedir ajuda e posso contorná-los, não é? Mas para além de todo o cenário negativo que podemos ter, nós podemos contestar e criar todo o cenário positivo de e se correr bem? E é isto que nós nos temos que habituar a fazer mais vezes. Ok, pode correr mal. Então, e se corre bem? E fazer sempre isto, não é? Exato. Então, o que fazer quando aparecerem os obstáculos? Fabiana, conta-nos. Os obstáculos vão aparecer. O que é que temos que fazer quando eles aparecerem? O que tem por trás da nossa desistência? O que tem por trás do nosso não... de a gente não se sentir estimulado, né? Então, assim, ó, muitas vezes, Ana, eu digo assim, ó, a gente é muito extremista. Uhum.
8 ou 80. 80. E eu aprendi que entre o 8 e o 80 existem 72 possibilidades. Muito bom. Então, muitas Muito vezes, a gente faz assim, ó. Esse ano eu vou ler 4 horas por dia. Tu já sabe que tu não vai ler. Não é melhor, não. Tu já sabe que tu nem cabe na tua agenda tudo isso. Mas tu já faz... são pensamentos mágicos, infantis. É a nossa criança. É o nosso inconsciente tomando conta. É irrealista. É irrealista, não é? Exatamente. É completamente fora da realidade. Então, assim, ó, ter objetivos. Eu posso ter um sonho muito grandioso. Sim, o sonho é para ser bem grandioso. É para ser bem assim mesmo. Eu quero fazer tal coisa. Beleza, mas como é que eu vou fazer? Então, eu tenho que trazer as metas. As metas vão fracionar o meu sonho em pequenas porções. Inclusive, isso para o meu cérebro é mais estimulador. Por quê? Porque o cérebro, ele funciona com pequenas recompensas. E se for uma coisa muito distante, muito grandiosa, em janeiro a gente já desistiu. Existe, eu acho que é o dia 26, eu acho que é dia 26 de janeiro, que é conhecido como Dia Internacional da Desistência. As pessoas já desistem em janeiro, antes do carnaval, dos sonhos que colocaram, das metas que colocaram para o ano. Por quê? Porque não conseguem dar sequência. E por que a gente se desanima? E por que a gente não consegue dar sequência? Porque a gente não sabe como fazer. Então, pedir ajuda é também muito bom, muito importante. Estar assistindo uma live como essa também é muito importante. Buscar conteúdos, conhecimento e autoconhecimento. É sempre conhecimento e autoconhecimento. Como é que eu funciono? Como é que eu tenho repetido todos os anos? A gente precisa ser honesto, precisa ser verdadeiro, sem honestidade, sem verdade com quem nós somos. Enquanto eu ficar fingindo que eu sou e não olhar para mim com verdade e dizer, nossa, eu estou me sabotando. Nossa, eu tô mentindo para mim. Eu tô todo ano dizendo a mesma coisa. Ana, eu sempre conto essa história. Todo final de ano eu dizia para minha filha, hoje a minha filha tem 22 anos, mas na época ela deveria ter uns 9, 10 anos. Oi, minha querida. Oh, Fabiana, estes são os desafios do ano novo. Isto é não tem problema. Perceberem que temos que estar prontos para os desafios, com certeza. Exatamente. Estavas a dizer em relação à tua filha, eu perdi-te aí. Estavas a falar em relação à tua filha. Isso, eu estava contando a história, né? De como a gente repete padrões e não se dá conta. Por quê? Porque são inconscientes. Né? E daí eu falo, todo final de ano eu dizia para minha filha, ano que vem vai ser maravilhoso, vai ser tudo super positiva, super empolgada, porque nós vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, vai ser assim, vai ser assado. E aí minha filha olhou para mim e falou assim, ai mãe, todo ano tu fala a mesma coisa. Ups! Pau, né? Então um tapa na cara, assim. E aí, aquilo na hora, a minha vítima pensou, nossa, que menina negativa, eu sou tão positiva, né? Tô aqui. Mas aquilo me trouxe para mim. E eu olhei para mim e pensei assim, é verdade. Ser honesta, aceitar, admitir, reconhecer, ter a humildade. E aí, aquilo me veio, na hora eu rejeitei, eu disse, ai, que menina mais negativa, mas depois aquilo me trouxe uma reflexão. E eu comecei, eu sempre faço isso. O que eu tenho que aprender com isso? Por que essa pessoa está trazendo isso? E aí eu pensei sobre e falei assim, é verdade, ela tem razão. E agora, o que eu tenho que fazer para fazer diferente? Claro. Por que eu estou patinando? Por que até minha filha está percebendo? Então, as pessoas que estão próximas da gente, elas dizem muito para a gente. Elas nos mostram, espelham a todo momento. Elas estão a ver coisas que nós, como estamos dentro, não nos apercebemos. Exatamente. E aí, aquilo ali, para mim, foi uma grande virada de chave. E eu comecei a pensar, e aí, Ana, eu desenvolvi a seguinte teoria, né? E isso, autoconhecimento e conhecimento. De que eu sou uma otimista, mas que hoje eu sou uma otimista realista. Não mais uma otimista infantil, ilusória, fantasiosa, de que eu quero fazer as coisas assim,
Só quero que elas aconteçam magicamente. Não tem, gente. A mágica é trabalho, a mágica é atitude, a mágica é estudo, a mágica é você persistir, você não desistir. Então, hoje, eu tenho muito claro de que, sim, a gente precisa ser otimista, mas a gente precisa ser realista. E que não basta você querer. Não é? E avançar. Não basta você querer. Querer é poder. Não, não é. Não. Querer Não é. e fazer é poder. Se você não tiver atitude, você não vai sair do lugar. E até para a gente ter atitude, a gente precisa, sim, ter conhecimento e ter autoconhecimento. Sim. Eu ia te pedir para dizeres qual é que é realmente essa importância do autoconhecimento para ti e do poder de fazer as escolhas. Porque eu acho que isso aí é determinante nesta busca de passar do sonho para a realidade. Com certeza. Fala só um bocadinho aí sobre autoconhecimento e o poder de fazermos as nossas escolhas. Minha querida, eu não consigo conceber uma vida plena, uma vida feliz, sem autoconhecimento. Como que eu vou viver bem essa minha existência se a pessoa com quem eu vim ser, eu não sou? Eu não a conheço. Se eu sou uma verdadeira estranha, conheço dos outros, viajo o mundo, conheço lugares, conheço pessoas, conheço teorias, mas não me conheço. Então, autoconhecimento é fundamental. Porque a partir do autoconhecimento, através do autoconhecimento, é que você vai poder fazer as suas escolhas. Sim. E não ser uma vítima da vida, não ser uma vítima das situações, não ser uma vítima dos outros, e sim você tomar posse da sua vida, né? E se tornar a protagonista da sua história. Porque senão eu sou uma pessoa que estou ali e vou... Não sei se aí vocês usam esse termo, que a gente deixa a vida me levar, a vida leva eu, uma música que tem aqui sim, do Zeca Pagodinho. Vai-se andando. Tu vai de qualquer jeito. Então, se sobrar para cá, tu vai para cá. Não sei, sabe a Alice no País das Maravilhas? Sim. Tem uma parte da história que diz assim, ó, a Alice está perdida na floresta. Sim. E o seu gato está lá em cima da árvore e ela pergunta para o gato, seu gato, para onde vai esse caminho? E ele pergunta, para onde você quer ir? E ela diz, não sei, estou perdida. E ele diz, para quem está perdida, qualquer caminho serve. Qualquer caminho serve. Nós temos que saber com clareza para onde é que queremos ir. Exatamente. E se não soubermos com clareza para onde queremos ir, podemos ir aleatoriamente por qualquer sítio, mas andamos assim. E aí, Ana, qualquer pessoa vai nos manipulando e nos levando para qualquer lugar. Pois é. E aí eu me decepciono, eu fico frustrada. A cada relacionamento eu vou pro buraco. Por quê? Porque eu não tenho minha própria vida, eu não tenho meu próprio caminho. Eu vou fazendo a estrada conforme a pessoa vai me dizendo para ir, né? Eu vou de carona. Eu vou de carona na viagem, né? Eu não sou a motorista da minha vida. Eu não estou no comando da minha vida. As situações, os episódios, as pessoas, o governo, o vizinho, o papagaio, o companheiro, a companheira, eles é que vão guiando minha vida. E geralmente, quando a gente se permite, né, viver na mão dos outros, a gente se torna ressentida, né? Se torna negativa, se torna uma pessoa ou muito ansiosa ou muito depressiva. Por quê? Porque eu estou vivendo aquilo que eu não desejo, porque eu nem sei o que eu desejo. E vem a tristeza e vem o desânimo, podem vir uma série de sentimentos que são o resultado da pessoa não se está a sentir bem. E o que fazer quando chegam esses sentimentos? Exatamente. E aí a gente foi falar, né? As pessoas dizem assim, mas e quando eu sinto raiva, quando eu sinto tristeza, a gente tem uma dificuldade em lidar com o que é desconfortável. A gente vai sempre buscar uma forma de ficar confortável. Só que é o desconforto é que me traz a clareza e que me traz o aprendizado. Sim. Só que a gente tem pavor do desconforto. Né? O nosso cérebro quer a zona de conforto, quer mais do mesmo. Então, automaticamente, e mesmo inconscientemente... Fabiana, mesmo que o mais do mesmo seja dor. Sim. Porque há muitas pessoas que estão em dor ou em relações tóxicas que trazem dor, mas estão habituadas àquela dor. E só de pensarem em sair e não sabem o que é que está no desconhecido, preferem ficar naquela dor. A zona de conforto, na verdade, tem esse nome não porque é confortável.
ela é zona de conforto porque ela é um lugar conhecido, É. onde eu me sinto familiar com aquilo que eu estou vivendo. Então, Sim, às vezes sim. a tua relação tá uma porcaria, mas você sabe como lidar com aquela porcaria. É. Você já está acostumada a lidar com a porcaria. Então, a zona de conforto é essa familiaridade. Então, quando a gente se permite, né, viver e acolher esse desconforto, nada Pois. mais tu não vai ser mais escrava, né, do medo. Por quê? Porque o medo não te aprisiona. Por quê? Porque tu entende que tu pode sentir medo, que tu pode sentir raiva, que tu pode sentir tristeza. Ana, tu sabes, assim como eu, que somos estudiosas, né, da inteligência emocional, que as emoções, elas não são positivas nem negativas. Negativas. As emoções, elas estão aqui para nos ajudar, para nos proteger, para nos facilitar. Então, se eu sinto medo, é porque em algum momento, em algum lugar aqui do meu corpo, do meu cérebro, aquilo é entendido, é sentido como uma ameaça. Então, eu reajo daquela forma, com medo, com agressividade, né? Enfim, com raiva, né? Então, elas trazem-nos, as emoção que eu emoções sinta... trazem-nos uma mensagem ao nosso corpo, não é? E nós, se escutarmos o nosso corpo, vamos agir. Ou para um lado ou para o outro. E o agir pode ser ficar no mesmo sítio, e isso é uma decisão, é uma escolha da pessoa, é uma ação, ok, vou ficar exatamente onde estou, ou então vou por o caminho A, vou por o caminho B, C, D, mas elas trazem-nos as mensagens todas. Só que às vezes as pessoas não querem escutar o corpo, não é? Exatamente. E como a gente tem essa dificuldade de viver o desconforto, a gente esconde, coloca a sujeira para baixo do tapete, ou entende que aquilo é negativo e eu quero logo sair. E aí a gente busca distrações, anestésicos, para passar rápido aquele mal-estar. Seja com medicação, seja com distração, seja com falsas, né? Com falsas promessas, com falsas curas. A gente se distrai para não sentir o desconforto. Então, se eu tenho raiva, eu vou fazer uma oração porque vai passar, porque eu não posso sentir raiva, porque é pecado ter raiva. Meus queridos, todos nós sentimos raiva, porque a raiva é uma emoção natural. Certo. E ela vem. Se eu nego, ela vai ficando ali, né? Se eu nego, ela vai crescendo. Se eu não olho para aquilo, e é como tu falaste, eu preciso olhar e entender, sentir o que aquela emoção está me trazendo. Qual é a mensagem? Qual é a Às mensagem? vezes, Ana, semana passada eu estava irritada. E aí eu pensei assim, por que eu estou assim tão irritada? Eu me pergunto, Sim. o que está acontecendo que eu estou tão irritada? O que eu não estou fazendo que eu gostaria de fazer? Ou o que eu não estou prestando atenção que eu deveria de prestar? E aí eu pensei assim, eu acho que eu não estou fazendo algumas coisas que eu gostava de fazer. Sabe o que eu fiz? Fui pro cinema. Certo. Entende? Então, assim, é se escutar, é prestar atenção. Certo. Às vezes, aquilo que está trazendo aquela irritação não tem nada a ver com o que alguém te disse. Aquilo só trouxe à tona aquilo que já existia. Certo, Ninguém te traz raiva, está tudo aquilo cá dentro de você. Né? Então, se perguntar, não para se julgar, mas para se acolher, para se entender, para se melhorar. Claro. Então, o que essa emoção está me trazendo? Ao invés de dizer assim, eu vou fazer tal coisa. Não pensa sobre e já sai a fazer um monte de coisa para se distrair. Dali a pouco está sentindo de novo, está sentindo de novo, está sentindo de novo. E quando tu vê, você está vivendo aquele estado o tempo inteiro, com muita intensidade. Por quê? Porque ocupou Pois vai aumentando a intensidade, não fazes nada, vai aumentando a intensidade desse sentimento. É o teu corpo te dizendo, vamos olhar para isso, querida. Olha tens que olhar, tens que olhar. Presta atenção, eu já te disse. Exatamente. Muito bom. Então agora diz-me, Fabiana, aspectos importantes para tu seres feliz. Eu acho que já passaste aqui por alguns, mas gostava que tu sintetizasses. O que é que para ti é realmente importante para seres feliz? Meu amor, há controvérsias, né? Há alguns, até palestrantes muito conhecidos aqui no Brasil, que eles falam que felicidade não é ser, que felicidade é um estado. Para mim, felicidade é ser. Eu sou feliz, apesar
de estar triste às vezes. Apesar de, Sim. às vezes, não estar com vontade, estar desanimada, estar chateada, estar incomodada, estar irritada. Mas eu sou feliz. Então, eu sou um ser feliz. Sempre, sempre feliz. Que às vezes estou triste, me sinto. Então, às vezes eu estou num estado de tristeza, às vezes eu me sinto desanimada, às vezes eu estou cansada, às vezes, enfim, né? Mas felicidade, para mim, está extremamente relacionado com estar em paz. Ok. Tanto que eu sou, né, a criadora do Encontro Internacional da Paz Interior. E esse nome acontece em Braga, tá, gente? É em Portugal. O que acontece? Porque a paz interior, quando aqui dentro a gente encontra esse equilíbrio, essa harmonia, aqui fora pode estar pegando fogo. Pode estar o mundo a desabar. Porque os desafios aqui vão sempre existir. Vão sempre. Não existe isso aqui, ó. Isso aqui tá morto. Lá no... Morto. Exato, os batimentos cardíacos, né? Acabou. Né? É alto, tá baixo, morto, morreu. Baixinho, alto, e assim a gente vai. É né? verdade. E o que é o equilíbrio? Né? Então, viver em paz. Paz, para mim, é o equilíbrio. Equilíbrio é o quê? É congruência. É congruência entre o meu sentir, o meu pensar e o meu agir. Porque durante muito tempo da minha vida, isso aqui estava tudo desorganizado, tudo incongruente. Não havia coerência, eu pensava, né? uma coisa, falava outra, agia de um jeito, sentia outra coisa, dizia uma coisa que eu queria, aqui dentro eu não queria, eu sorria, mas aqui dentro eu estava completamente desmoronada. Eu acho que já falámos sobre isso no encontro que nós tivemos por Zoom e falámos em relação à dependência emocional e ambas sofremos desse padrão, não é? Viemos de padrão de dependência emocional, de pensar muito no que é que os outros vão dizer, o que é que os outros vão pensar, não magoar os outros, não sermos nós próprias. Viemos ambas desse padrão, por isso havia essa falta de coerência que a Fabiana está a dizer. E nesses casos de dependência emocional, da pessoa se preocupar mais com os outros, eu falo mais disto porque eu sei que existem muitas pessoas com este bloqueio, não é? São pessoas que pensam uma coisa, sentem a incoerência, mas depois fazem outra ou dizem outra, não é? Então não há coerência. E quanto maior for a coerência entre aquilo que a pessoa sente, aquilo que a pessoa pensa e aquilo que a pessoa faz, com mais equilíbrio ela vai andar, com uma vida mais leve ela vai andar, não é? Mas já notei aqui a paz e o equilíbrio e esta coerência entre estes três, sentir, pensar e fazer, não é? E vou te dizer, minha querida, tudo bem que talvez as pessoas que estejam aqui nos assistindo, ou em que algum momento da nossa vida a gente não esteja nesse equilíbrio, né? Nessa tríade, pensar, sentir e agir. Mas eu me lembro que quando eu comecei a ter consciência, que é o pensar sobre o que está acontecendo, né? Pensar sobre o que eu estou pensando, pensar sobre como eu estou sentindo e pensar sobre como eu estou agindo. Quando eu comecei a trazer essa consciência, que tem a ver com autorresponsabilidade, né? Da minha própria vida, de parar de culpar os outros, de parar de atrelar a minha felicidade, a minha alegria, a minha paz com os outros, e sim trazer essa responsabilidade para mim, se tornar de verdade, né? A líder da sua própria vida, a gerente da sua própria vida. Quando eu tomei posse, né, dessa habilidade e comecei a desenvolver isso, eu lembro, Ana, que às vezes, no começo, né, que estava sempre prestando atenção para conseguir exercitar, praticar. Temos que estar constantemente a olhar, em vigilância. A gente só desenvolve novos hábitos, a gente só internaliza novas crenças, né, instala novas crenças com a repetição. O cérebro aprende pela repetição. Né? Então, eu repetia, só que eu ainda continuava fazendo. Só que depois foi se aproximando. Eu pensava e sentia e não conseguia agir naquele tempo real. Porque eu ainda respondia ao meu padrão antigo. Então, às vezes, eu falava aquilo e dizia, falei, eu fiz. Mas eu já tinha consciência de que não era aquilo. Então, eu já consertava aquilo que eu tinha feito. Até o momento em que hoje eu consigo, né, gerenciar de maneira que eu falo, penso e digo aquilo que realmente é da minha vontade pensar, dizer e agir. Mas isso é um exercício. Com estratégias de conhecimento que tu tens, da comunicação assertiva, da comunicação não violenta, é não dizer as coisas à toa, é dizer as coisas, mas saber como dizer, não é? Exatamente. Tudo isto se aprende com o conhecimento, não é? Inclusive, aprender a não dizer. Exatamente. Né? Às vezes em que não vale a pena falar.
Tá? E às vezes não é o momento de falar, porque você Exato. não tem condições de falar. Então, se eu é um conhecimento tão simples, tão básico, que se a gente conseguir colocar isso em prática, já muda demais a nossa vida. É que eu tenho as minhas emoções e elas vêm, eu não as controlo. Se eu estou com raiva, eu preciso esperar aquele turbilhão que vai vir, aquela enxurrada de reações que o meu cérebro vai trazer para o meu corpo, né? Que os nossos neurotransmissores vão passar para o nosso corpo. A gente fica nervosa, a gente fica com a voz trêmula, a gente fica engasgada, a gente fica com raiva, a gente sua, a gente fica tensa, a gente fica... Um monte de coisa que vem. Esperar que isso passe e dizer, Ana, eu não posso te falar nada agora. Depois a gente conversa. Isso. Agora eu não tenho condições de falar, porque eu tô com muita raiva. Autor que fala, agora já não me estou a recordar do nome do autor, mas ele fala, quanto maior for o espaço entre o estímulo e a resposta, quanto maior for o espaço entre o estímulo e a vontade, tu tens instintivamente de dizer alguma coisa, e a resposta que tu dás, quanto maior for este espaço, maior é a tua liberdade. Não é o Daniel. Realmente, o espaço é muito curto entre o estímulo e a resposta, tu não tens controle sobre ti. Você vai estar respondendo maior for este espaço entre o estímulo e a resposta, maior liberdade tu tens. Ou seja, tens controle sobre aquilo que tu vais fazer, não é? Exatamente. E, minha querida, não existe inteligência emocional sem controle da impulsividade. Sim. Que é esse tempo que tu dá. Porque na impulsividade, tu vai responder na emoção. Né? Sim. Então, você não está na gerência da situação. Você vai falar um monte de coisa, agir. Vai falar tudo o que quer e aquilo que não quer e vai magoar. E há coisas que nós dizemos aos outros que ficam marcados para a vida inteira por causa de nós às vezes não conseguirmos controlar aquilo que nos apetece dizer. Isto realmente é, lá está, é falta de inteligência emocional e tudo isto se trabalha. Sim, Ana, e não é só o negativo. Às vezes são coisas boas. Sim. Por exemplo, às vezes você está feliz, empolgada, recebeu um convite e você já sai dizendo que sim. Ai, que maravilha! Não, eu quero. Nossa, muito obrigada. Mas você não pensou e aquilo não vai caber na tua agenda. E lá na frente, isso vai se tornar um problema. Sim. Porque você vai começar a se sobrecarregar de coisas maravilhosas. Só que essas coisas maravilhosas, não equilibradas, também são prejudiciais, né? Então, a nossa impulsividade não é só para as coisas negativas, não é só quando eu estou com raiva. Também para as positivas. Mas também para as positivas, para que eu possa fazer escolhas assertivas. Como tu falaste, eu tenho que dar um tempo entre o estímulo e a resposta. E quanto maior for esse tempo, mais pensado está. Não quer dizer que eu não possa também, e eu sou muito intuitiva. E aí tudo isso é autoconhecimento. Às vezes eu já sinto que ali é um sim, porque aquilo já vem para mim como alguma coisa que é para acontecer. Então é diferente, né? Então você já diz que sim. E depois, quando leva para a mente começa a colocar um monte de empecilhos e você quer desistir, mas já disse que sim e não desiste, né? Mas tudo isso é como você saber como você funciona, se conhecer, ter autoconhecimento e conhecimento para fundamentar esse caminho, esse processo. E aí sim, saber como que eu funciono vai me possibilitar ter escolhas mais assertivas. Não é? Sim. Quer para mim, quer também para as pessoas com quem eu convivo, não é? Se eu tenho, por exemplo, uma família que está comigo e se às vezes estou a dar uma resposta sem estar a pensar ecologicamente nas pessoas com quem eu convivo também, se as posso estar a afetar negativamente, há determinados objetivos que nós temos e algumas metas que podem estar a prejudicar o ecossistema onde a gente vive. Temos que pensar nisso tudo, não é? Lá está, mesmo nas propostas positivas. Exatamente. E às vezes, Ana, isso gera um transtorno gigante, porque é uma coisa boa, só que você não dá conta, daí você envolve às vezes a família toda, você quer que as pessoas te ajudem, mas foi uma coisa que você se comprometeu, mas não deu conta. Né? Então, gente, inteligência emocional, né, faz parte, fundamento, né, é um dos pilares da inteligência emocional, o autoconhecimento, né? E o gerenciamento e o controle da impulsividade. Claro. Então, eu preciso me conhecer e eu preciso ter conhecimento de como funciona um ser humano, de como funciona um cérebro. Como é que eu vou saber lidar comigo se eu não sei como eu funciono? Então, eu vou ser constantemente conduzida pelo inconsciente.
inconsciente. E Sim. nós funcionamos, operamos, né? De 93% a 95% no inconsciente. Sim, Por sim. isso que a gente Sim. repete os padrões, por isso que a gente repete tantas crenças, sem nem questionar se aquilo é bom ou não. A gente vive a vida naquele botãozinho do piloto automático. Piloto automático. Em piloto automático, sem pensar, não é? Fazemos a vida toda, e se a pessoa não tem cuidado, está a vida toda em piloto automático. E nós não queremos isso, Fabiana, nós não queremos isso. Vamos chegar aqui ao fim do nosso episódio. Uma mensagem que tu queiras deixar para todas as pessoas que nos estão a ouvir. Depois eu vou juntar todos os pedaços desta live, que foi cortada 2 vezes. Ela vai ficar disponível no Spotify, em áudio, e também vai ficar disponível no YouTube. Vai ter que se fazer um arranjo no vídeo para ela ficar toda de seguida, mas ela vai ficar. Então, Ana, aí tu me manda o link, porque já tem gente me perguntando sim, em Portugal. Eu envio. Assim que tiver, amanhã já te envio. Quer o link do Spotify, quer o link do YouTube. No Spotify é só o nosso áudio, no YouTube fica mesmo o nosso vídeo, mas como foi cortado, isto foi a primeira vez que me aconteceu, deve ter sido por ser eu. Então, uma mensagem que queiras deixar a todos os que nos estão a ouvir aqui e que depois vão ouvir posteriormente em algum destes canais, não é? Uma mensagem que queiras deixar a toda a gente para 2024. Olha, que mensagem eu deixo para 2024? Eu repito essa mensagem durante todo o ano. E quem me conhece já sabe. E o óbvio precisa ser dito. Atitudes iguais, resultados iguais. Atitudes diferentes, resultados diferentes. Se você não está gostando dos resultados da sua vida, você precisa ter novas atitudes. Né? E nós só temos novas atitudes se nós tivermos consciência de que as escolhas e mudanças da minha vida passam sempre por mim. Se você vive hoje uma situação boa ou ruim, é resultado das suas escolhas. Nós fazemos escolhas diariamente. Cerca de 30 mil escolhas por dia. É escolha pra caramba, né? É muita escolha. Desde a hora que a gente acorda, se já levanta, se não levanta, se durmo mais um pouco, se escovo o dente primeiro, se primeiro tomo café, o que eu vou fazer, que roupa eu vou vestir. São tantas micro escolhas, né? E que se a gente não tiver consciência, a gente vai passar ano após ano, né? Nesse piloto automático. E nós estamos aqui para te convidar a ter consciência de quem você é, do que você veio para fazer, para que você entregue para você e para a vida muito mais do que apenas repetições. Que você possa viver o novo. E que esse ano novo, né? Ele seja novo. Por quê? Porque o meu olhar é novo. Porque as minhas atitudes são novas. Porque o meu desejo e o meu fazer são novos. Que a gente se permita, esse ano, viver realmente um ano extraordinário. O melhor ano das nossas vidas. Porque assim desejamos e assim iremos fazer. Maravilhosa mensagem, Fabiana. Entretanto, como houve aquele primeiro corte, eu estava a apresentar e eu não sei se ficou, volto a recordar que a Fabiana vai estar cá em Portugal no dia 21 e no dia 22 de setembro, em Braga, para o 2º Encontro Internacional da Paz Interior. Queres-nos falar já um bocadinho desse evento? Fabiana. Estarei também, Ana, no outro final de semana, no seguinte, 21 e 22 em Braga, no 2º Encontro Internacional da Paz Interior. Okay. Aqui na minha bio tem o link para inscrições. Boa. São 2 dias de evento maravilhoso. E no próximo final de semana, depois do dia 21 e 22, eu acho que é 28 e 29, né? Certo. Eu vou estar no Congresso Internacional da Felicidade, da Ana Felicidade, com a Ana Pedroso. Né? E depois eu vou estar em novembro, 9 e 10 de novembro, no Simpósio da Alegria, da nossa querida da Raquel. Então, eu vou estar em Portugal do dia 18 de outubro até dia 12 de dezembro. Ok. E aí estou aí para a gente tomar café, para a gente aprender juntos, para fazer atendimentos. Né? Quando eu fui a Portugal esse ano, eu fiz várias constelações sistêmicas. Eu também sou pós-graduada em constelação sistêmica familiar. Boa. Fiz mentorias, fiz constelações no hotel, fiz de tudo. Então, assim, estou indo para Portugal, né? Que foi um país que ganhou meu coração e que eu não queria voltar. Eu amo o Brasil, eu amo minha terra, minha gente, minha família, meu trabalho.
mas eu fiquei assim, ó, foi uma conexão muito grande. Muito grande. Foi maravilhoso. Sim, espero eu estar aí muito mais. Eu vou deixar o link da Fabi, quer no YouTube, quer no Spotify também, para depois seguir, porque de certeza que ela vai depois colocando todos os eventos para toda a gente estar atualizadíssima de quando é que ela também está aqui em Portugal e assim pelo menos já sabem, já ficam a saber de tudo. E, entretanto, aproveito para dizer que na próxima semana na próxima segunda-feira, vou ter como convidada a Marisa Martins, que é uma fotógrafa já com muitos prémios internacionais, fotógrafa de família, com o tema da fotografia e as emoções. Muito obrigada, Fabiana, por ter estado aqui comigo neste primeiro dia de janeiro de 2024. Muito bom. Nós escolhemos muito começar grata. o ano assim, né? Muito bom. E agora eu estou saindo de casa e estou indo para a minha primeira palestra presencial do ano também hoje. Eu escolhi também fazer isso hoje. Começar o ano com aquilo que eu amo fazer. É isso. É isso mesmo. Beijo, meu amor. Muito obrigada. Bom, seguimos obrigada. conectadas. Tá bom. Beijo.